Buenas! Nesse vídeo, a gente vai falar um dos vários métodos de avaliação de estoques, o PEPS, ou também conhecido como FIFO, que quer dizer primeiro a entrar é o primeiro a sair, ou first in, first out, e que é o primeiro vídeo de uma série de 4, onde a gente vai discutir cada um desses métodos usados para avaliação de estoques. Por que isso é importante? Porque você tem na empresa estoques entrando, ou seja, matéria-prima, insumos entrando e saindo a cada momento. E aí você tem situações, olha, eu comprei, por exemplo, uma matéria-prima a R$ 2 por unidade, daqui a uma semana eu comprei a matéria-prima por R$ 4 a unidade, depois eu comprei a R$ 3 a unidade, e aí eu tenho que atribuir o custo para o produto que foi vendido. E aí a questão é, bom, o estoque foi todo entrando, então a matéria-prima foi toda entrando, então foi juntando aquelas unidades que foram compradas a R$ 2, com aquelas a R$ 4, com aquelas a R$ 3, e aí era tudo matéria-prima e, vamos dizer, tudo igual. E aí a questão é, bom, qual que saiu? A de R$ 2, a de R$ 3, a de R$ 4, a de R$ 5? E por isso que na contabilidade foram criados métodos para avaliação dos estoques, e justamente esse primeiro que a gente vai ver se chama primeiro a entrar é o primeiro a sair, ou o primeiro que entra é o primeiro que sai. Isso quer dizer o seguinte, na hora de a gente atribuir o custo para o produto que foi vendido, a gente vai pegar a primeira unidade, ou aquele primeiro custo que a gente pagou, vai ser o primeiro a sair, tá certo? E cada um dos métodos tem a sua regrinha. Então, essa aqui, e as regrinhas são simples. O cuidado só que a gente tem que ter é que fazer um controle de qual que está entrando, qual que está saindo. E para isso tem uma ficha de controle de estoques. Claro, antigamente isso era feito no papel, ainda muita gente pode fazer no papel, ou pode fazer no Excel, ou tem sistemas que fazem isso daí, ou simplesmente estão guardando esses dados como tem na ficha de estoques, tá? E isso é recomendável que você faça justamente para saber controlar os seus estoques. Alguns supermercados, na verdade, alguns não, muitos, fazem o seu inventário, aliás, em inglês, estoque é inventory, faz o seu inventário anual justamente para ver, olha, daquilo que entrou, que saiu, o que foi perdido, o que não está batendo com o meu sistema, porque você também tem dentro do estoque um descasamento natural entre o que você está, vamos dizer, registrando e o que acontece lá no armazém, no galpão, tá certo? Onde você está guardando as coisas. Porque eventualmente tem, por exemplo, mercadorias que se perdem. Como que pode perder a mercadoria no estoque? Fácil. Alguém vai guardar uma determinada caixa de mercadoria no estoque e não guarda no lugar correto, guarda em outro lugar. E aí, quando alguém vai buscar, não encontra aquilo. Você tem naturalmente furtos, então, tem gente que pega, vamos pegar uma aqui e tal, o famoso jeitinho, puxa, o cara quebrou ali e tal, vamos pegar, tirar isso daqui, colocar ali, só que ele não registra. Então, tem várias coisas que podem acontecer, também quebra e se perde, isso não é registrado, até porque muitas vezes o funcionário, o empregado, ele não quer ser punido, depende da organização, ele é punido por isso, então ele não quer ser punido, ou ter que pagar aquilo ali, esconde, e aí sempre você tem uma diferença que existe entre o que está ali no sistema e o inventário, o estoque físico, tá joia? Então você tem que fazer esse controle natural do estoque, e justamente para atribuir custo ao produto que foi vendido, afinal, o que é o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, aquele gasto, aquele estoque que está lá guardado, que saiu, que foi para o cliente. Eu faço até uma brincadeira. Qual que é o sonho do estoque? O sonho do estoque é virar custo, porque quando ele virou custo, quer dizer que houve uma venda, houve uma receita. Para cada receita, a gente tem que ter um custo associado. Então, e para ter esse custo, vem do quê? Do item do estoque. Então, a gente tem o estoque, ele é vendido, quando então esse estoque sai do estoque, vira custo, vai virar resultado,
e ele só saiu porque teve o quê? Uma receita, teve uma venda. Então a gente tem que associar esse item aqui do estoque a esta receita que teve aqui, tá joia? E como a gente tem, como eu falei logo no começo, diferentes, vamos dizer, custos ou gastos que a gente teve para adquirir a matéria-prima, o insumo, porque um foi a R$ 2, outro a 4, outro a R$ 3. Então, o que acontece? A gente tem que ter uma regra para saber, olha, qual que a gente pega aqui. E as organizações escolhem. O PEPS, ou FIFO, é um dos métodos permitidos, inclusive, pelo fisco, pela legislação fiscal aqui no Brasil. Então, é um dos métodos que as empresas podem usar aqui no Brasil. Então, vamos ver na planilha como funciona, porque o melhor jeito de aprender isso é justamente vendo como funciona essa dinâmica. Então, vamos lá para o Excel. Então, estamos aqui. Essa é a carinha de uma ficha de estoque, tá? Eventualmente, você pode mudar de um lado para o outro, criar outras colunas, colocar mais informações. Ela é um banco de dados. Então, isso que é importante. Basicamente, uma ficha de estoque tem que ter aqui a data, o evento, e aqui essas informações, quantidade de compra, o total, e a quantidade vendida, tá joia? E aqui os saldos. Então, essas são as principais colunas. Eu coloquei essas colunas aqui, ó, quantidade, preço unitário, porque eu vou pegar, esse é o meu banco de dados original das transações que vão ocorrendo, então, em cada uma das datas que ocorrem. Eu criei aqui um código de transação, mas vocês podem colocar mais colunas, mais informações, porque isso, na verdade, de novo, é um banco de dados, mas pelo menos tem que ter essas daqui, ó. Data, qual que é o evento, então uma compra, uma venda, tal, e todas essas outras colunas. Com isso, a gente forma a ficha de estoque, e, de novo, dependendo da sua necessidade, você pode criar mais ou menos, menos normalmente não, mas mais colunas. Então, vamos lá. Primeira transação, como funciona? Primeira transação, dia 1º de setembro, houve uma compra de 100 unidades, tá certo? De uma matéria-prima, então, algum insumo, alguma matéria-prima, sei lá, parafuso, saco de cimento, algum produto químico, qualquer coisa que vocês podem imaginar, assim como matéria-prima ou insumo. Então, teve isso daqui. Então, 100 unidades a R$ 5 cada. Então, como isso daqui foi uma compra, eu vou registrar aqui desse lado. Então, tá aqui, uma compra de 100 unidades ao custo unitário de 5, o que dá um total de 5 vezes 100, 500. Tá joia? E aí eu venho aqui e vou atualizar já no total. 1º de setembro só teve isso, então eu vou pegar e colocar aqui, ó. Comprei 100 e o saldo aqui é 500. E nem preciso colocar aqui o custo unitário, posso até calcular esse custo unitário, tá? Pegando esse daqui, ó, pega 500 e divide por 100, tá joia? Mas nem precisaria colocar esse aqui inicialmente. Então, mas tá aqui. Muito bom, dia 3, o que aconteceu? Dia 3 também teve uma compra de 80 unidades a R$ 4. Então, faça a mesma coisa. Então, aqui, ó, 80 unidades a R$ 4 cada. E aí, pega e multiplica um pelo outro para saber o total. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir, eu estou considerando, tá, pessoal, uma coisa que eu não passei aqui, um saldo inicial igual a 0, sem problema. Se tiver um saldo inicial, é só continuar somando isso daqui, ou considerando esse saldo. O que eu vou colocar agora, eu vou repetir, como não teve nenhum consumo, eu vou repetir o que teve aqui no dia anterior, tá certo? Então, tá aqui, ó, na data, no dia anterior, não, na operação anterior. E agora eu vou copiar esses dados daqui, que foram as compras do dia 3. Tá joia? Muito bem. Eu poderia já totalizar aqui, eu vou colocar agora aqui uma corzinha diferente, colocar lá uma moldura diferente aqui só para separar. Pronto. Eu poderia colocar aqui um subtotal, não estou colocando porque eu não preciso dele agora,
Mas, assim, é até recomendável fazer isso. Vou para o próximo dia, dia 10. Então, dia 10 já teve uma venda de 50 unidades a R$ 10 cada. Legal. Então, agora eu vou registrar desse lado das vendas. Então, vendeu 50 unidades, tá certo? Esse aqui é o preço de venda. Esse preço de venda eu não vou usar aqui, eu vou usar depois, na hora ali que eu vou. Aqui eu estou só registrando custos, tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Eu estou registrando custos. A venda, se eu quisesse, poderia colocar, registrar em outro ponto aqui o total da venda. Vou fazer isso na outra ponta. Como aqui é estoque, eu vou registrar o custo que vai sair essa venda. Então, o custo unitário agora é o que eu vou registrar. Muito bem. O que eu faço agora? Bom, que custo saiu estas 50 unidades aqui? Eu tenho que primeiro lembrar, bom, qual que é o método que a gente usa para avaliar o estoque nesta nossa empresa aqui? A gente está usando o First In, First Out, ou FIFO, deveria ser FIFO. E o primeiro que entra é o primeiro que sai, ou o primeiro a entrar é o primeiro a sair, o PEPS. Então, já que é o primeiro a entrar é o primeiro a sair, então venho aqui em cima e vai. Qual que é o primeiro que entra? O primeiro que entrou aqui foi R$ 5, tá certo? Então, tem aqui, ó. Eu vou tirar deste daqui. Então, vou até marcar, ó, vou tirar deste daqui. Então, eu vou usar esse custo de 5. E o total, então, que vai sair é 50 vezes 5, 250. E agora eu vou ajustar, olha. Eu tinha 100, saiu 50, tá certo? Então, sobrou 50 ao custo de 5. Então, o total o que sobrou é 50 vezes 5, sobrou 250. E aqui embaixo continua igual. Ainda tem 80, ainda que eu não consumi, 4 e 320. Tá joia? Então, nós vamos, pela primeira vez aqui, ó, o FIFO ou o PEPS, tirando desse daqui. Por isso que eu guardo essa informação por linhas, tá ok, pessoal? Guardando por linhas, na hora de saber, eu tenho que saber quem que é o primeiro ou quem que é o último, dependendo do método usado. Como eu estou usando o primeiro que entra, o primeiro que sai, o primeiro que entrou foi justamente essas 100 unidades a R$ 5, que foi no dia 1º de setembro que entrou. Então, tá aí. Próxima operação. Então, agora, dia 10 está resolvido. Dia 15, o que aconteceu? Dia 15, a gente comprou 40 unidades a R$ 6. Então, eu venho aqui, registro 40 unidades a R$ 6 cada, o que dá 40 vezes 6, faz a multiplicação, 240. Legal, agora eu vou copiando os dados anteriores. Ó, tenho 50, o dado aqui do dia 1º de setembro, com esses saldos. Aí o dado do dia 3 de setembro, que foram os 80 aqui, a R$ 4. E agora eu tenho mais esse 40 a R$ 6,240. Tá joia? Então, pronto. Tá aqui registrado, bonitinho. Vou colocar uma moldurinha aqui. Tá certo? Eu não pus um subtotal aqui, poderia pôr. Quem quiser, é só somar esses três. Daqui a 810. Tá? Esse é o nosso saldo de estoque que a gente tem. Assim como aqui eu já tenho aqui o total de vendas, o custo que vendi as mercadorias foi 250. Eu vendi ao preço de 10, tá certo? Mas essas unidades custaram 5 aqui, usando o critério do PEPS. E agora, a gente vai colocar essa venda, mas antes disso eu vou ocultar e vou congelar essa parte. Pronto, que aí a gente consegue enxergar melhor aqui.
Então vamos lá, tenho a venda aqui do dia 22 de setembro, então vou registrar aqui 70 unidades, e aí eu vou consumir essas unidades. Então qual? Lembra, o método é primeiro que entra, primeiro que sai. Então eu tenho 50 unidades aqui, que foram as primeiras que entraram, vou consumir as 50 que estão valendo R$5. Então eu pego aqui, ó, 50 a R$5. Só que eu vendi 70, então tem mais 20 ainda que eu preciso pegar. Então, mais 20 que eu vou pegar dessas daqui, ó, dessas 80 que estão a R$4, tá certo? Então, tá aqui. E agora eu deixo registrar. Então, zerou este. E agora eu tinha 80 e consumi 20 para completar os 70 que a gente vendeu a R$4. E ainda está essa última compra aqui de 40 unidades a R$6. Então, pronto. Agora é só pegar e multiplicar um pelo outro. Então, tá este aqui vezes este e este aqui vezes aqui. Tá? Então, a venda dessas 70 unidades custou R$330. Tá joia? Então, essa aí é a diferença que a gente tem, assim, quando usa primeiro que entra e primeiro que sai, ou FIFO. E aí, só para colocar aqui, ó, seria uma média desse custo, um custo unitário médio. Mais importante é isso daqui, ó, atribuir a esse custo a esses itens. Primeiro tirei a primeira compra, depois tirei a segunda compra e a última não mexi por enquanto. Tá legal? E agora a gente vai fazer mais uma compra aqui no dia 25 de setembro. Então vou registrar aqui, ó. Comprei 20 unidades a R$7, o que dá aqui multiplicando 140. E agora vou copiar aqui, ó. Só que a primeira compra já zerou. Show! Então vou registrar aqui, ó, no nosso banco de dados, aqui a segunda compra, 64 e 240. A terceira compra, que agora está na segunda linha aqui, 40 unidades a R$6. E, finalmente, a última compra, que é aqui, ó, 20 unidades a R$7, que dá 140. Então, tá aqui essa compra. E, finalmente, a última venda. Então, opa. Então, tá aqui. A última venda são 100 unidades, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro que entra, primeiro que sai. O primeiro a entrar, o primeiro a que sair. Então, eu tenho 60 unidades aqui, ó, a R$4. E preciso, para completar 100 unidades vendidas, lembre-se, o sonho do estoque é virar custo. E se ele vira o custo é porque houve obtenção de receita. Você vendeu, tem receita. Para cada receita tem um custo associado. E o custo é o quê? É um estoque que foi promovido. Então, tá aqui, ó, 40 unidades a R$100. Então, deixa eu só colocar 40, só para ficar compatível aqui. Pronto, 480. Com isso, aí eu vou registrar aqui na ficha, ó, das 60 unidades, consumi 60, não sobrou mais nada a R$4. Dessa aqui, aí peguei 40, tinha 40, essa era a terceira compra, que eu já zerei também, para suprir as 100 unidades que foram vendidas. E aí sobraram justamente o quê? As 20 unidades a R$7. Então, agora é só fazer a multiplicação aqui da quantidade pelo custo de cada um deles. Então, tá aqui vezes este, 0. Esse aqui, 20 vezes 7, 140. Tá aí, fechamos. E aí, só para marcar aqui, vou colocar aqui um custo médio aqui, só de curiosidade.
Mas é importante saber isso aqui, ó. Primeiro, ó, esse 480 veio desses dois custos aqui, e dessas primeiras quantidades, ó. Primeiro que entrou é o primeiro a sair. Consumi esse, depois pego o segundo que entrou e assim sucessivamente. E agora posso fazer os totais. Então, vou fazer a soma aqui desse estoque, dessas quantidades. A mesma coisa aqui, ó, do que a gente vendeu. Só que aí, aqui não é o preço que a gente vendeu, hein, pessoal? Lembre-se, é o custo do que saiu. Deu 1.060, a soma de tudo que saiu. Lembrando que o estoque inicial, para facilitar a vida, eu coloquei igual a zero. Não afeta nada, é só continuar a dinâmica. Como esse aqui é o primeiro que entra, primeiro que sai, aquele estoque inicial seria o primeiro a ser consumido, tá? Em outros métodos, isso não é verdade. Então, no método EPS, isso não seria verdade. Então, está aqui, finalmente, a quantidade de compras que a gente fez. Então, pronto. Olha aí. A gente comprou, o estoque inicial era 0, a gente comprou 240 unidades, vendeu 220, sobraram 20. Show. Essas compras custaram no total R$ 1.200. O custo da mercadoria vendida foi 1.060, usando o método primeiro que entra, primeiro que sai. E aqui, então, o estoque terminou com 140. Então, 140 mais 1.060 bateu com 1.200. Inclusive, o CMV eu posso calcular da seguinte maneira. Eu pego o estoque inicial, que era 0, somo com as compras, que é aqui 1.200, e subtraio o estoque final, que é 140. Então, ó, pegando o estoque final mais as compras menos estoque final, está aqui o nosso custo da mercadoria vendida a 1.060. Beleza, bateu com que a gente chegou aqui também nessa coluna. Lembrando que nessa coluna de vendas não está o faturamento, não estão as receitas, mas estão o custo da mercadoria, que a gente está falando de estoque. Vamos entender o seguinte, quem usa a ficha do estoque está preocupado com o custo, não é que ele ignora que existe receita, mas o controle dele é do custo. Quem está controlando a receita está olhando de outra forma aqui em outras contas de resultado, tá? Então, vou apurar aqui a receita. Como eu apuro a receita? Pega cada uma das vendas aqui, ó, o preço que vendi vezes a quantidade, e vou fazer essa conta para cada uma dessas vendas. Pego o preço unitário vezes a quantidade vendida, e o preço vezes a quantidade. Veja que o preço, a gente está vendendo a preço maior que o custo, para ter lucro. Aí eu vou copiar aqui, as receitas deram 1.930, pego o custo da mercadoria vendida, que está batendo certinho aqui com a nossa ficha, tá? Vou até pegar aqui da ficha, bonitinha. Receita menos o custo, dá um lucro bruto de 870. Então, está aqui o lucro que a gente chegou usando o método do PEPs, ou FIFO, First In, First Out. Tá ok? Muito bom, pessoal. Tá aí como que a gente calcula, usa o método PEPs. Não é complicado, mas pratiquem, pôr a mão na massa, fazer as continhas. Esse é um método que é aceito pelo fisco, tá? E ele é aceito pelo fisco porque ele pega o primeiro custo e depois lá o mais antigo e depois vai pegando os mais recentes. Só que o custo mais antigo, normalmente, até pela existência de inflação, é menor. Então, o método PEPs acaba gerando um lucro maior, e aí vem o fisco ali, ó. Quem é tributado pelo real, vem o fisco com gosto e pega lá uma parte desse lucro maior e tributa. Para a empresa, ela já gastou o dinheiro, já comprou. Então, isso não afeta o método de avaliação, não afeta o fluxo de caixa, mas afeta o custo e afeta o lucro contábil, tá joia? E, consequentemente, distribuição de dividendos e tributação. Tá bom? Muito bom. Veja os outros vídeos para entender toda a dinâmica.
desses vários métodos de avaliação de estoque, tá bom? Até mais!